E no dia 24 de agosto de 2024, o Grêmio perdeu aquele que para muitos é o maior vice de futebol da história do clube. Sobre o comando do futebol, Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, conquistou diversos títulos nos anos 90 naquele time do Felipão, entre eles a Libertadores da América de 1995. Depois viria a ser presidente do Grêmio entre 97 e 98, conquistando mais uma Copa do Brasil, aí sendo o comandante máximo do clube. E o Grêmio está enlutado, né? O gremista está enlutado. Muita gente aprendeu o que é ser gremista vendo o Cacalo, às vezes em atitudes um tanto quanto intempestivas, invasões de campo, discussões com arbitragem, ele sempre lutando pelos interesses do Grêmio, sempre pelo Grêmio. Vamos falar um pouco sobre o Cacalo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal nesse dia triste. A gente está gravando um dia após o falecimento do Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que nos deixou no sábado, aos 73 anos de idade, faltando só 3 dias para completar 74 anos de idade. Eu sou um torcedor gremista, nascido em 1984, para dar o exemplo. Eu tinha 9 para 10 anos naquela época em que o Grêmio começou a empilhar títulos. Veio Copa do Brasil, veio Libertadores da América, era aquele time aguerrido, aquele time temido, aquele time que tinha o Felipão como comandante em campo e ali fora dele o Cacalo e o Fábio Koff. E muito daquilo ali me moldou como gremista, né? Era vendo as entrevistas do Cacalo, sempre muito efusivo na defesa dos interesses do Grêmio, vendo aquelas faixas, aquelas taças sendo levantadas, muito disso formou o meu caráter gremista, digamos assim. Mas vamos lembrar um pouco aí da história do Cacalo, né? Como é que ele entrou no Grêmio. E é uma questão interessante, porque já com 5 anos de idade, o pai dele era um dirigente do Grêmio, ele foi associado ao Tricolor. Então, ele é sócio desde 1955 e ele contou um pouco dessa história em uma entrevista que ele deu à Rádio Gaúcha. Eu fui parar no Grêmio da seguinte maneira. Eu trabalhava, tinha recém passado na faculdade, e era estudante de Direito, estagiário, e trabalhava num escritório de advocacia, que os sócios, um era o Dr. Flávio Albino, e o outro era o Dr. Antônio Olavo, e o Dr. Luiz Alberto, eram 3 sócios. E aí eu fui trabalhar como estagiário lá. A partir dali fui me aproximando do Grêmio pelo Dr. Flávio Albino, né? Mas meu pai era vice-presidente do Grêmio já na época. Então fui chegando, ganhei. Eu vou te dizer, eu sou sócio do Grêmio desde... Vocês não eram nascidos, nem tu era nascido. Sou sócio do Grêmio desde 1955. Depois me tornei conselheiro com 23 anos, em 1974. Na época, o mais jovem conselheiro do Grêmio. E aí eu sou conselheiro ininterruptamente desde 1974. Depois, dentro do Grêmio, eu começo a trabalhar. E quanto mais eu trabalhei para o Grêmio, mais eu me sinto devedor do Grêmio. Porque o Grêmio nos deu, a mim, especialmente, em retorno, grandes emoções. E eu acho que é essa frase que fica, né? Ele diz que quanto mais trabalhou pelo Grêmio, mais ele se sentiu em dívida com o Grêmio. Porque quanto mais ele trabalhou, mais o Grêmio ganhou. E mais ele ficou feliz com isso. Porque ele era um torcedor. Mais que dirigente, ele era um grande gremista, né? O Cacalo, que passou 20 anos no sala de redação, talvez tenha sido aquele defensor dos interesses do tricolor que mais chegou perto do Paulo Santana nessa função, né, que ele realizava também com maestria. Chegaram a dividir até mesmo a bancada, mas e até fui produtor da Rádio Gaúcha e tive o prazer de conviver por um tempo com esses monstros, né, sagrados tricolores. E Cacalo sempre foi um cara muito afável. Aquela pecha assim de brigão era quando ele tinha que defender o Grêmio.
era contra a arbitragem, ele tinha uma ronha muito forte com o ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, o Francisco Noveleto Neto. Então, nesses momentos, o homem era brabo. Mas ali no corredor, ali fora do ar, sempre foi um cara muito educado, muito querido, muito solícito e que realmente vai fazer falta. Em 2023, o Cacalo foi escolhido como um novo patrono do Grêmio. Ele teve essa indicação aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube e se somou a outros 3 gremistas que tiveram essa honraria: Aurélio de Lima Pi, Fernando Crefe e Hélio Dourado. Para que os senhores possam tentar entender o que passa no coração de um gremista sempre, seja onde for. Tive 14 dias em coma. Não estou dizendo isso para me vitimizar, absolutamente não, porque eu estou me sentindo muito bem. Mas quando a minha mulher é testemunha, mas quando eu acordei do coma, sem entender nada que estava acontecendo, eu olhei para ela e perguntei: o Grêmio ganhou? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. E a gente é que agradece, né, Cacalo? Muito obrigado por tudo. E para ter uma ideia do tamanho do Luiz Carlos Silveira Martins, do Cacalo, essa rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF vai estipular 1 minuto de silêncio em todos os jogos. Rodada em que o Grêmio enfrenta o Criciúma, né, o primeiro jogo do Tricolor, e com certeza vai ter muitas homenagens ao Cacalo. Bom, por enquanto era isso. Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar o teu comentário sobre alguma lembrança que tu tenha do Cacalo como dirigente do Grêmio, também de te inscrever no canal e de ativar as notificações. Saudações tricolores e obrigado, Cacalo.